Olá pessoal, continuando nosso conteúdo sobre arquitetura e sistemas de banco de dados, vamos falar sobre arquitetura cliente-servidor e processamento distribuído. Vamos lá? Então, os sistemas de banco de dados têm o objetivo de fornecer suporte ao desenvolvimento e execução de aplicações de banco de dados. É como se eu tivesse um sistema gerenciador de banco de dados e as aplicações que fazem o uso dos dados nesse banco de dados. Então, esse servidor, ele fornece informação e as aplicações são os clientes desse servidor. Então, por isso que a gente chama arquitetura cliente-servidor. Sobre um ponto de vista de alto nível, esses sistemas possuem duas partes: o servidor, que é chamado de back-end, e os clientes, que são chamados de front-end. O servidor é o próprio sistema gerenciador de banco de dados. Ele admite todas as funções básicas do sistema gerenciador de banco de dados, como a definição dos dados, a manipulação dos dados, mecanismo de segurança, integridade dos dados, entre outras funções. E o cliente são as diversas aplicações que executam em cima do sistema gerenciador de banco de dados, que podem ser criados pelos programadores ou aplicações internas, chamadas também de built-in, que são desenvolvidas pela fabricante do sistema gerenciador de banco de dados. Isso aqui é um esquema cliente-servidor, onde aqui nós temos uma máquina que centraliza as informações com o banco de dados instalado, e eu tenho os clientes, que são outros computadores, outras máquinas que utilizam através de aplicações o nosso dado do sistema gerenciador de banco de dados instalado nesse servidor. Então, essa arquitetura ela é muito tradicional, que realmente é muito eficiente também. Tem que o esquema do autor Date, ele mostra os usuários finais, nós temos as aplicações, que são chamadas de cliente, o sistema gerenciador de banco de dados, que é chamado de servidor, e o banco de dados físico em si. Então, esse conjunto é muito importante para que essa arquitetura funcione bem, né? É a aplicação que faz as requisições de dados no servidor, e o servidor que retorna essas informações para o cliente visualizar aqui, e o usuário final ter o acesso àquela informação que ele precisa. Em alguns momentos, essa arquitetura cliente-servidor ela pode se tornar um pouco até frágil, né? Porque se a gente for pensar que eu vou trabalhar com uma grande quantidade de dados, ou eu vou ter uma empresa que vai ficar espalhada em várias partes do país, em várias regiões, pode ser que um único servidor centralizado, e para eu acessar vários usuários ao mesmo tempo, eu vou ter uma certa dificuldade de fazer uma conexão, de poder servir um número de pessoas muito grande. Então, uma estratégia em relação a isso, alternativa, seria o processamento distribuído de um banco de dados, que através de uma rede, a gente fazer o uso de um banco de dados distribuído que vai gerenciar o banco de dados nas suas regiões, nos seus escritórios regionais, e isso vai desafogar um pouco o tráfego de informação, principalmente que a gente sabe que o número de requisições de um escritório vai ser muito menor do que seria o número de requisições de vários escritórios juntos. Então, isso é feito para justamente distribuir a carga de trabalho, principalmente nas manipulações de dados, e realmente é um sistema muito mais eficiente quando eu trabalho numa empresa maior e que precisa armazenar muita informação. Então, a gente chama isso de processamento distribuído de dados. Com certeza a gente vai falar muito mais sobre isso ainda. Isso aqui é só uma forma da gente mostrar conceitualmente que a arquitetura sistema de
cliente-servidor é muito eficiente, mas em alguns casos eu tenho que usar a alternativa do processamento distribuído. Então, eu quero que vocês estudem um pouco mais sobre esse conteúdo, que façam a leitura do capítulo 2 do Esmail Navati, justamente para a gente entender melhor a arquitetura de sistemas de banco de dados. Esse é um livro que está disponível na biblioteca virtual do Instituto, então vocês vão ter muita facilidade de encontrar. E vamos fazer um exercício sobre isso também, né? Então, fiquem atentos, um abraço, até mais.